Nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de pertencermos ao Senhor. Nós te damos graças pela ação do Teu Espírito em nós, por toda a necessidade que temos de Ti, que é obra do Teu Espírito, porque ninguém pode aproximar-se de Ti, se assim o Senhor não o fizer. E nós te louvamos, porque os convites do Senhor para nós ainda continuam. O Senhor continua a nos convidar a entrarmos nas águas do Teu Espírito até a nado. O Senhor continua a nos convidar a diminuirmos cada vez mais para que a ação do Teu Espírito cresça em cada um de nós. E nós te damos graças por podermos fazer parte do Teu reino, por sermos filhos do Senhor. Não há palavras e não há maneiras de expressarmos o quão gratos somos. A única maneira que temos de exercermos a nossa gratidão é fazer-se então cumprir-se em nós a Tua Escritura e a Tua Palavra. Então eis-nos aqui, nós viemos aqui só por um motivo, Senhor, por causa do Senhor. Queremos Te amar, queremos Te adorar, queremos saber o que o Senhor tem para nós, queremos viver a Tua vontade, queremos viver os Teus planos. Este é o nosso objetivo nesta terra, a nossa razão de viver e o nosso sentido é em direção ao Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós sabemos que Deus nos deu um tempo de vida, e esse tempo de vida é para que nós possamos nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, e nós damos graças a Deus por isso. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Gálatas 5, 16. Amém? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Podem assentar-se. Você foi encontrado por Jesus Cristo e você foi trazido até a presença dele. E então você descobriu um universo que você não conhecia e para você era inexistente anteriormente. Você conhecia Deus por meio de uma cultura familiar, que a nossa cultura brasileira, ela envolve a religião, e você conheceu Deus dessa forma, uma cultura religiosa. Então, de repente, você conhece o Senhor Jesus e você conhece todo o universo cristão. Então, você começa a entender gradativamente o que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e o que é a obra redentora do Senhor Jesus. Que ela não termina no perdão dos seus pecados. Ela começa no perdão dos seus pecados. Existem pessoas que enfatizam o término da obra de Cristo no perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o início da obra redentora e remidora do Calvário. Ali começa então a obra do Calvário de redenção na minha vida e na sua vida.
E ela vai terminar apenas no dia em que nós chegarmos na eternidade. Então, o apóstolo Paulo diz assim, que existe dentro do ser humano que conhece o Senhor Jesus, principalmente no início de sua carreira cristã, e alguns perduram até um longo tempo, onde o Espírito Santo combate contra a carne, combate contra a vontade, combate contra as faculdades existentes no ser humano, que é o pensamento, o sentimento e a vontade. Esse combate espiritual se chama uma oposição de definir aquilo que vai ser feito e acontecer. E neste combate, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, ele relata uma por uma quais são, e deixa margem para que nós entendamos as outras, coisas semelhantes a esta. Então ele começa a falar sobre as obras da carne, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito Santo, e ele coloca o fruto do Espírito Santo no singular, para que nós entendamos que o Espírito Santo, de uma maneira uniforme, unicista, tem o objetivo de criar e de fazer todas essas virtudes acontecerem na alma do cristão. Então vamos lá, o combate existente dentro do cristão, para que haja uma oposição acirrada e divina contra aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem sente e aquilo que o homem quer, para que a natureza do Senhor Jesus Cristo não seja apenas uma visitação, mas seja estabelecida dentro de cada um de nós. E para isso ele explica de uma forma um pouco mais, às vezes clara para alguns, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 10, esta natureza de Cristo só será possível por meio disso. 2 Coríntios 10, 11, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte, ou seja, onde você estiver e onde você respirar, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, ou seja, a crucificação do Senhor Jesus vivendo dentro de você, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ou seja, se eu quero a imagem de Jesus habitando dentro de mim, eu preciso trazer sobre mim a morte do Senhor Jesus. Versículo de número 11. Assim nós que vivemos, ou seja, nós que estamos respirando aqui, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja, sempre colocados à disposição dessa ação impositiva do Espírito Santo, não só para inibir a nossa vontade, mas para provocar a morte do eu, a morte da carne, a morte da vontade e a morte de tudo aquilo que se opõe ao estabelecimento do reino de Deus dentro de nós. Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E nessa disputa e nessa guerra que existe uma conclusão e um objetivo. O porquê que o Espírito Santo, de uma maneira tão impositiva, batalha e luta contra o eu, contra a vontade, contra a carne? Porque ele quer um resultado. Qual é o resultado? O resultado é esse, que as pessoas olhem para você e não te vejam mais. Elas não veem mais aquele que foi ultrajado, aquele que foi decepcionado, aquele que foi traumatizado, aquele que foi rejeitado, aquele que sofre de timidez, aquele que sofre de rejeição, aquele que tem medo. As pessoas não vão te ver mais. Mas quem que elas vão ver? Elas vão olhar e vão ver em você o quê? Quem? Jesus Cristo. Esse é o resultado. Aí ele diz no capítulo 5, versículo de número 14... Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se eu estou morta e você está morto, nós não manifestamos quem somos. Então não existe características das nossas personalidades que podem ser maior que a frutificação do Evangelho em nós. Isso vai contra
tudo aquilo que a nossa sociedade prega. Desde os primórdios. O homem sempre quis encontrar uma maneira de viver a própria personalidade e mesmo assim ter Deus. Isso é impossível. Porque Jesus Cristo veio para mortificar cada um de nós e viver dentro de cada um de nós. Ele diz assim: mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais, mas para aquele que por eles... Agora 16. Ainda bem que você está sentado. Lê. Ele diz, nós conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, ele se fez verbo, se fez carne, mas a partir de agora, não vamos conhecer nenhum de nós mais segundo a carne. Agora, a partir de agora, é só Jesus. O jeito de pensar é o jeito de Jesus, o jeito de sentir é o jeito de Jesus, a vontade é a vontade de Jesus, Jesus vai viver em cada um de nós. Agora, diga para mim, é isso que acontece na igreja da nossa atualidade? Por quê? Porque nós fomos catequizados pela religião. A religião não prega a morte do eu. A religião prega adesão. É isso que a religião prega. Sempre foi assim. A religião não prega o interno. A religião prega a adesão. Nós vamos fazer uma unificação entre o seu jeito de ser e vamos dar um jeitinho de apertar e de encaixar com aquilo que nós temos aqui. E o que não der, a gente tira dali, mas não tira de você, não. Não vamos tirar de você. Vamos tirar daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos remanejar? Vamos remanejar? Então, nós vamos remanejar. O que você não conseguir, mas não conseguir mesmo, a gente tira dali. A gente finge que não está escrito, a gente finge que a gente não sabe, mas a gente deixa você como você pode. A religião sempre fez isso. Sempre. Ainda bem que a religião não manda no céu. Ainda bem que a religião, na maioria das vezes, nada tem a ver com o céu. Eu quero fazer nesta manhã com você uma analogia do fruto do Espírito Santo e do desenvolvimento da carne. E para isso nós não vamos pegar pessoas distantes, vamos pegar um pai e um filho. Eu quero que você vá comigo em Gênesis 37, falo de José e falo de Jacó. Você vai ficar aberto entre Gênesis, entre a história de José e a história de Jacó. Gênesis 37. O fruto do Espírito Santo, a galeria dele começa com o amor, que encabeça os dois grandes mandamentos, amarás a Deus e o teu próximo. E amor não é sentimento. Não é sentimento. O amor é uma virtude do Espírito Santo de Deus em nós. Não é sentimento. Não é. Não é. O amor é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. E ele totaliza. Quando Paulo diz que o amor não tem ciúmes, então quando uma pessoa tem ciúmes da outra, não é amor. Aquilo é apego, é afeição, é carência, qualquer coisa, mas não é o amor. Pode existir sim o amor, mas nada tem a ver com os ciúmes. Nada tem a ver com a disputa, nada tem a ver com isso. Então vamos falar sobre o amor. O que é uma pessoa amada e uma pessoa que sabe amar? Você é amado por Deus, diga amém. Se você é amado por Deus, você tem que saber amar. Se você não sabe amar, como Coríntios 13, você ainda não foi elucidado sobre o amor de Deus. O amor de Deus desce nos nossos corações todos os dias, ganhando espaço.
O amor de Deus não é uma forma e uma maneira de uma vez só. Não. A cada dia estamos vivos. E a cada dia nós somos nutridos pelo amor de Deus. O que nos dá sustentabilidade e que nos faz suportar esta vida é o amor de Deus por nós. O amor de Deus desce sobre o seu coração, fazendo com que você, de uma maneira muito fácil e hábil, aprende a amar. Então, você que é amado, você aprende a amar. José era um moço amado. E ele era amado por Deus, amado por sua mãe, anteriormente estéril, e amado pelo seu pai. Pessoas amadas são diferentes. Pessoas amadas não têm problema com a resiliência. Elas não têm problema com a humilhação. Elas não têm problema com a humildade, elas não têm problema com a perda. Por quê? Porque o amor é a maior posse que um ser humano tem da parte de Deus. É a maior herança que nós temos, é o amor. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações. As pessoas que elas possuem o amor de Deus estabelecido e já na característica de regente dentro da alma, onde o amor irá reger toda a ação do Espírito, toda a ação divina e do céu dentro de nós, elas conseguem evitar qualquer tipo de profanação daquilo que o Evangelho tem implantado dentro dela. Ou seja, é conservada a obra de Deus, não se perde a obra de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha aí no seu irmão, vê se ele tem uma túnica de várias cores. É interessante isso, né? Eu gosto muito desse texto. Quem é amado tem uma túnica de várias cores. Os irmãos de José todos vestiam acinzentados. Só José tinha uma túnica colorida feita pelas mãos do pai. Deus tem uma túnica colorida para mim e para você. Mas, infelizmente, a carne, o eu, o nosso passado, a nossa vivência, insiste em nos vestir acinzentados. As cinzas do medo, da timidez, da introspecção, da raiva, da ira. Tudo aquilo que vivenciamos um dia atrás está numa forma operante, muitas vezes mudado por algum jeito, alguma maneira, mas ainda operante e atuante dentro de nós, sufocando o fruto do Espírito Santo. A rejeição e tudo aquilo que você viveu faz com que todas as coisas que acontecem com você ganhem uma proporção gigantesca dentro da sua alma, diminuindo então o amor de Deus dentro do seu coração, que te dá uma túnica colorida. Você tem uma túnica, pastora, mas eu tenho tantas razões para ter este comportamento, essa personalidade melancólica, esse comportamento de abatimento, essas conotações negativas. Mas você tem um motivo e uma razão eterna para ter uma túnica colorida. Para você entender sobre a sua individualidade. Satanás vai fazer de tudo para que você seja opresso, oprimido, angustiado. Por quê? Porque só assim você não vai viver o amor de Deus. Assim você não vai conseguir mergulhar no oceano do amor do Senhor. E a Bíblia diz assim, que José tinha uma túnica colorida. E eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei por que você luta na sua vida, mas você deveria lutar com todas as suas forças, para que a sua túnica continue a que o Pai fez. Ninguém pode tirar a festa. Ninguém pode tirar a sua alegria. Ninguém pode tirar o seu bom humor. Ninguém pode tirar a sua capacidade de ter esperança, de acreditar. Isso aí não foi ser humano quem te deu. Isso foi Deus. Ninguém pode tirar essas características de você. Nem o mais mal-humorado, graduado que exista na sua vida, não pode tirar isso de você.
Se o seu ânimo incomoda as pessoas, se a sua esperança incomoda as pessoas, se a sua maneira de olhar as coisas, porque nós olhamos as coisas pela ótica da palavra, não olhamos pelas nossas rejeições e nem pelo nosso passado, nós olhamos pelo olhar, pela ótica da cruz, onde ele diz, tudo está consumado. Nós cremos fazer o quê? Eu creio, você crê, eu confio, você confia. E ninguém vai tirar isso da gente. Ninguém. Isso é um selo que eu recebi e que você recebeu. Ninguém vai tirar isso de nós. Nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. A esperança brota como uma fonte, um poço que jorra. O ânimo, a certeza que Deus está conosco, a certeza que Jesus mora dentro de nós. Então, quando Satanás chega para nós dizendo, quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 25. Que tipo de amor Jacó conhecia? Ele conhecia um amor dividido. Um amor misturado com rejeição. Assim como alguns de nós e a maioria de nós. Gênesis 25. Jacó era um moço amado, um filho amado apenas pela mãe. E, de uma maneira muito clara e evidente, rejeitado pelo pai. Eu acredito que ninguém aqui pode bater no peito e dizer, eu nunca sofri rejeição. A rejeição faz parte de uma das grandes obras de Satanás em todo bebê no ventre da mãe. Todo bebê no ventre da mãe, Satanás tem um propósito. Se o pai e a mãe não rejeitam, ele vai sofrer algum tipo de rejeição na sociedade em que ele convive, e assim por diante. A rejeição é uma das grandes estratégias de Satanás. Por quê? Porque a rejeição ela tem dois ofícios. Ou ela faz com que as pessoas que a sofram se tornem tímidas, desacreditadas de si mesmas, ou, dependendo do metabolismo emocional, elas vão se tornar rudes, agressivas, imponentes e arrogantes. Então é algo que Satanás não pode perder. O mínimo de inteligência que ele tivesse, e não é pouco a inteligência que ele tem, a rejeição é uma das obras que efetuam de uma proporção gigantesca. A rejeição tem matado muitas almas no ninho, impedido que elas vivam o que Deus tem para elas. E a Bíblia diz assim, que Jacó desde sempre sofre isso desde o ventre, ele perde a luta para o irmão. E desde o ventre ele é marcado pela perda e pela impossibilidade. E desde o ventre ele traz isso dentro de si, levando isso até o último dia da sua vida, onde o testemunho que ele diz a Faraó sobre os seus dias. Meus dias foram poucos e maus. A rejeição faz isso. Ela faz com que você desenvolva maneiras e meios de apenas sobreviver. Você vai terminando os seus dias e ao invés de você metabolizar as coisas ruins, você vai acumulando elas. Acumulando, 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 até que você chegue no final da sua vida infeliz, triste e abatido, não vendo a hora de Jesus voltar. A Bíblia diz em Gênesis 25, versículo de número 28, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Quando se tem um filho, não tem como ter predileção. Mas partiu de um filho só, sempre um vai achar que é predileto que o outro. Você já viu isso? Não, é você que é predileto. Não, é você que é predileto. Aqui era escancarado. Tem filhos que eles supõem a predileção, e um diz, eu sou predileto do pai, outro diz, eu sou predileto da mãe. Ah, quem é mais chegado? Sempre existe isso, né? Mas quando existe um filho só, não tem como, é aquele, né? Pronto. Mas aqui não tinha essa coisa assim meio velada, não era meio velado, não. Era escancarado. Escancarado. Jacó era o predileto da mãe, porque a mãe havia recebido a informação no ventre de Deus.
E o pai, o predileto do pai, era o outro irmão, Esaú. Então Jacó não conhecia amor. Por quê? Pastora, mas a mãe de Jacó não amava? Deixa eu te falar uma coisa para você. Sempre, sempre, os sentimentos ruins serão maiores do que os bons, quando se fala de ser humano. Os sentimentos bons do ser humano só adquirirão superioridade quando você já tiver o que Deus pôs aqui dentro. Quando você conhece o amor de Deus, a rejeição do ser humano é irrelevante. Mas quando você não conhece Deus, os sentimentos ruins prevalecem. Jacó não tinha tido experiências com Deus. Jacó não tinha uma comunhão e um contato íntimo com Deus. Pastora, mas espera aí, eu conheço Deus e conheço Jesus, e eu percebo que os sentimentos ruins são maiores do que os bons. Por que isso acontece? Aí eu que pergunto para você, por que isso ainda acontece, se Jesus já chegou? E o objetivo dele é limpar e fazer você pegar gosto e paladar pelos bons sentimentos. Ignorando as coisas ruins, ignorando o mau humor, ignorando a ira, ignorando as coisas negativas e valorizando as coisas boas que Deus tem te dado. Jesus chegou para isso, para nos ensinar que a terra trabalha, o diabo trabalha, mas o céu também trabalha em nós. E precisamos ter olhos para aquilo que o céu tem para fazer. Mas para Jacó não. A rejeição do pai foi uma coisa muito forte. Foi algo muito maior do que ele esperava acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Se o amor de Deus ainda está silencioso, e se a sua rejeição, se a indiferença, e se os complexos ainda falam, clame por Deus. Peça a Deus. Diga ao Senhor, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, inunda o meu ser. Senhor, tira de mim esse contato íntimo que eu tive com a dor desde a minha infância. Senhor, eu preciso essa túnica colorida feita pelas suas mãos. Eu preciso ter dentro de mim um jardim onde nasce, não uma fábrica, mas um jardim onde nasça pelas sementes do céu a graça, a alegria, o favor, o entusiasmo, a esperança. Eu quero que os meus dias sejam diferentes. Eu quero que os meus dias tenham um sabor de festa. Eu quero que os meus dias tenham um bom gosto. Eu não quero mais viver, Senhor, o amargo. Eu não quero mais levantar pela manhã, Senhor, com o peso da opressão e com o gosto amargo dos problemas da minha boca. Eu não quero mais. Eu quero sentir dentro de mim a alegria de poder te servir e de crer que tudo é possível àquele que crê. Diga amém. O segundo fruto do Espírito, a segunda virtude do Espírito que faz parte do fruto é o gozo, o regozijo. O que é o gozo e o regozijo? É uma alegria espiritual que trazemos dentro de cada um de nós, todos nós que somos salvos, que somos chamados por Deus. A alegria humana normal, ela acontece quando a sua vontade é realizada. Alegria normal, humana. Quando você consegue aquilo que você quis, você planejou, quando você vê o resultado, quando alguma coisa boa que você esperava te acontece. Essa é uma alegria humana, uma alegria normal. E o que é o regozijo? O regozijo é uma alegria espiritual. É uma alegria que as coisas ruins não conseguem tirar de você. É um regozijo que traz uma uniformidade entre você e o trabalho do céu. É uma alegria que, mesmo em situações adversas, ela destila conforto. É uma alegria que, mesmo em circunstâncias negativas e ruins, ela destila segurança. Ao contrário da outra alegria, que quando vem as adversidades, ela pega a malinha e vai para onde? Sei lá, Natal, Cancún, o que mais? Vai para alguma praia. Essa é a alegria humana, mas a alegria espiritual, que é o regozijo, que é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Quando as adversidades vêm, ela abraça você por dentro, te dando conforto e segurança.
ela estabelece fundamentos dentro de você. Isso é o regozijo. Agora, deixa eu dizer para você, o que faz com que esse regozijo exista dentro de você? Falar em línguas estranhas? Não. O que mais? Fazer algumas orações esporádicas? Vir a alguns cultos? Não. O que faz com que haja regozijo dentro de você? Vamos lá. Eu quero que você vá comigo em José, Gênesis 37. O que faz o cristão regozijar-se na presença do Senhor? É ele encontrar com os propósitos que Deus tem para ele. Eu sei que em algumas caminhadas e jornadas da sua vida, que foram difíceis, muitas coisas você perdeu na jornada, não é verdade? Não é? Eu já conversei com pessoas que elas disseram assim, hoje eu não sou mal-humorada, mas na minha jornada eu perdi a minha espontaneidade do meu bom humor. Hoje eu não sou uma pessoa mal-humorada, não. Eu me divirto, eu me comprazo, mas na jornada eu percebi que eu perdi algumas coisas. Isso acontece. Acontece. Na jornada da vida, muitas coisas às vezes nós perdemos. Estamos vivos, estamos no mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que você nunca pode perder na sua vida é a consciência dos propósitos que Deus tem para você. O dia que você perder isso, você será sufocado pela vida. Você vai ficar tentando pôr o nariz para fora para respirar um pouquinho. Por quê? Porque as adversidades vão sufocar você. Porque essa vida vai fazer um trabalho muito bem feito para fazer com que você perca a alegria e a esperança. Vir à igreja não será suficiente. Fazer orações esporádicas não será suficiente. Falar em línguas estranhas não será o suficiente. Por quê? Porque você perdeu o alinhamento do coração de Deus com o seu coração. O que nos dá regozijo é saber o que Deus tem ainda para nós. Não é aquilo que eu já vivi, não é aquilo que eu já fiz, não é aquilo que Deus fez na minha vida, mas aquilo que ainda Deus tem para mim. O dia que você perder o propósito que Deus ainda tem para você, sua vida perderá o sentido. Você vai olhar para você e você vai dizer, meu Deus, mas eu ainda amo Jesus. Meu Deus, mas eu ainda amo a palavra. Meu Deus, mas eu ainda amo fazer orações. Eu canto canções e eu sinto a presença de Deus. Mas eu perdi o sentido da vida. Eu perdi qualquer expectativa do futuro. É porque você perdeu a consciência dos propósitos de Deus para a sua vida. A única coisa que dá sentido para nós vivermos não são os manjares da mesa dele, mas é os calos do arado dele. Você pode se encher com os manjares de Deus. Você pode se encher de bênçãos. Você pode se encher de tudo aquilo de bom que existe no reino. E quando você se levantar da mesa, sua alma não terá propósito. Sua vida não terá para onde ir. Mas quando a sua mão estiver calejada do arado que ele pôs na sua mão, você estará cansado, suado e muitas vezes diminuído, mas haverá contentamento interno, haverá regozijo dentro da sua alma, porque afinal você descobriu o porquê você nasceu. Eu não nasci para ser abençoada. Você não nasceu para ser abençoado. Nós não nascemos para nos assentarmos na mesa e nos empaturrarmos de bênçãos, de alegrias. Nós somos nascidos para a glória dele. E enquanto não entendermos isso, ansiedade, medo, insegurança, sentimentos irão nos afogar no oceano das circunstâncias. Deu para você entender? Pode, pode.
Você pode casar, você pode ter 10 filhos se você quiser. Você pode construir a profissão dos seus sonhos. Nada disso te trará o regozijo. Somente o propósito de Deus para a sua vida. Por que muitas vezes você olha para um crente, um dia ele está no monte, outro dia ele está no vale, um dia ele está no monte, outro dia ele está no vale. Ele é totalmente inconstante. Por quê? Falta propósito. E aí as pessoas se convertem e acham que Jesus vai descer e vai acompanhá-las nos propósitos delas. Então vamos lá, Jesus. Eu me converti porque o Senhor é o realizador dos meus propósitos. Então o Senhor vai me dar um bom casamento, o Senhor vai me dar bons filhos, o Senhor vai me dar um bom trabalho, uma boa saúde. Esquece isso. Esquece isso. É você quem sobe. E as demais coisas Ele faz porque Ele é Deus. É você quem sobe. É você quem sobe para encontrar-se com os propósitos dEle. É você que se coloca e que se mobiliza e que se arregimenta para encaixar nos propósitos dEle. José, aos 17 anos, recebe um sonho, 2 sonhos da parte de Deus. E ele fica feliz porque ele fica feliz da vida. Até mesmo os irmãos, dos quais tinham aquela animosidade, aquela intriga familiar, ele conta de tão alegre que fica. Conta para o pai, conta para os irmãos, conta para todo mundo, que Deus tinha dado um sonho para ele. E que vários feixes se prostravam. E que o sol, a lua e as estrelas se prostravam. Ele recebe da parte de Deus o propósito da vida. Isso enche José. E no capítulo 42, quando os irmãos se prostram, ele lembra do sonho. A Bíblia diz assim, em Gênesis, capítulo 37, versículo de número 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 9. E teve outro sonho e contou aos seus irmãos propósitos de Deus na sua vida. Eu queria perguntar, qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Por mais que o seu cotidiano e o seu comum seja bom, eu acredito que você tenha uma boa vida, porque Deus é muito bom para você. Muito bom. Mas isso não satisfaz. Um ótimo casamento não satisfaz. Ótimos filhos não satisfaz. Uma ótima vida não satisfaz. Fica um buraco. E esse buraco vai encher de ansiedade, e esse buraco vai encher de medo, e esse buraco vai encher de incerteza, e esse buraco vai encher do passado. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque enquanto você não se alinhar com Ele, para entender o que Ele quer de você, enquanto você não se prostrar e não dizer, eu estou aqui, não é possível que eu nasci só para casar, ter filhos e trabalhar. Não é possível, eu não acredito que o Senhor me deu vida para isso. José também teve uma experiência magnífica, e eu digo até um pouco mais estabelecida e clara. Jacó, eu quero que você vá comigo em 28. Estou fazendo um paralelo entre os dois, para você perceber o que é a carne e o que é o espírito. O espírito, o regozijo, quando você recebe o seu propósito e a voz de Deus na sua vida, você começa a viver a partir dali e você começa a se colocar debaixo dos preceitos de Deus. Mas e quando a carne recebe os propósitos de Deus? E quando a carne, quando um crente que vive na carne, ele recebe os propósitos de Deus. E quando um crente que ainda não se libertou da rejeição, não se libertou do domínio dos sentimentos, Gênesis 28, versículo de número 13. O Senhor aparece para ele numa escada que tocava nos céus e na terra, e os anjos subiam e desciam sobre ela. E a Bíblia diz assim, olha só, Deus estava sobre ela, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra.
Olha as afirmações que Deus faz para ele. Estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Então, possessão e bênção, Deus prometeu e disse, eu não vou te deixar até que eu cumpra você como dono de todas as bênçãos que eu fiz, tanto ao seu avô quanto ao seu pai. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele ainda não tinha certeza do perdão de Deus, ele não tinha certeza que Deus o aprovava. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Não adianta. Você vai olhar o que ele fala, a oração que ele faz, não adianta reconhecermos a porta dos céus e onde Deus está, e estarmos onde Deus está, e Deus falarmos conosco, se, condicional. Tá. Se eu tiver uma boa família, se o Senhor me abençoar, se eu der certo, eu vou cantar com alegria, vou cantar com quebrantamento, eu vou servir com mais voluntariedade. Esse condicionamento é mercenarismo, não é devoção. Não é. Quando você vê um crente se rendendo na aflição, não acredite, até que ele frutifique no monte. Não acredite. Não acredite. Existem pessoas que na aflição têm um comportamento parecido. Existem pessoas que são sinceras. Mas existem pessoas que têm um comportamento parecido com o arrependimento. Mas depois, quando vem o monte e as boas coisas, Deuteronômio 8, se esquecem de quem é Deus. Sabe o que Jacó disse para Deus? Ele se levanta pela manhã de madrugada, toma a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, derramou azeite sobre ela, fez uma coluna e chamou o nome daquele lugar Betel. 20. E Jacó fez um voto dizendo, peraí, se Deus for comigo, peraí, eu não sei onde é que ele estava, mas eu entendi o seguinte, 15. O que está escrito na parte A do versículo? Eis que estou contigo. O que a carne faz com a palavra de Deus? Ela mistura com a rejeição, ela mistura com a velha criatura, trazendo o quê? Dualidades, dúvidas, incertezas com aquilo que Deus diz. Esse é o problema. Pessoas que não conseguem libertar-se do passado, não conseguem libertar-se da rejeição, e nem o que viveu onde Deus não estava, onde aquilo que foi massacrado, quando elas ainda conservam isso, a palavra de Deus não é suficiente, e se a palavra de Deus não for suficiente, nada no céu tem mais nem para mim nem para você, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A grande questão é, se a palavra de Deus não convencer a minha alma, se a palavra de Deus não arrasar, não acabar e não sucumbir a minha alma, nada será feito por mim. Este homem, ele passou a vida inteira com permissividade, vivendo a si mesmo, com servilismo. Passou a vida inteira e termina dizendo, a minha vida foi ruim. Por quê? Porque quando Deus fala com ele, não há regozijo, não há alegria espiritual. Existe medo, insegurança, incerteza e confusão. Por quê? Porque ali era o homem falando, o rejeitado falando, o cansado falando, o fugitivo falando, o amedrontado falando. Quem fala com Deus? Será que é aquela pessoa que um dia foi mal amada, rejeitada, maltratada? Quem toma nas mãos as bênçãos de Deus? Eu fico olhando às vezes e é de doer o coração.
aquilo que Deus dá para você. Olha para as suas mãos. Olha para aquilo que Deus dá para você. E de doer o coração. Olha para as suas mãos. O que Deus tem posto. O que Deus tem te dado. E você fecha os olhos para aquilo que Deus te deu. E você olha apenas para os ciscos que estão fora do lugar. E os seus olhos são cativados nas coisas que não estão de acordo, que ainda não estão formadas. Quem somos nós? Quem somos nós? O que se pode fazer por nós? Para que exista um verdadeiro regozijo, um verdadeiro contentamento espiritual, onde nós sentimos aquilo que o salmista escreve em Salmos 30, porque ele transformou o meu luto em festa e o meu pranto em folguedo. A nossa alegria não é porque o país está bem, não é porque os políticos são bons, não é porque a nossa família, ela é redondinha e os nossos amigos são perfeitos. A nossa alegria é porque os governos que Deus tem são perfeitos. A nossa alegria é porque Deus é nosso Pai e que Jesus é o nosso amigo. É uma alegria interna que ninguém pode tirar. Uma alegria que poucos crentes têm conhecido. A grande pergunta, por quê? Porque alguns de nós nos poupamos, nos isentamos de algo tão precioso, tão inefável. Regozijai-vos no Senhor. Novamente vos digo, diz ele, regozijai-vos sempre. Se Deus for comigo. Eu não sei o que você sabe, e eu não sei o que você tem certeza. Mas se você não souber e não tiver certeza do amor dEle, da presença dEle, do carinho dEle, dos propósitos dEle, tudo que você sabe, tudo que você conhece, não serve para nada. Não serve para nada. É vão. É vão. Jacó olha e diz assim, se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço. Espera aí, Deus disse que ia levá-lo e ia trazê-lo. Você tem falado a mesma língua que Deus? Nós temos nos comunicado favoravelmente com o Senhor? Tem tido uma comunicação assertiva? Ou será que é a carne que tem falado, é a carne que tem dito? Tem tido uma comunicação assim? Espera aí, Deus falou com ele, você vai e volta. E eu não vou te deixar enquanto não te trazer de volta. Aí ele diz assim, e me der pão para comer e vestes para vestir. Espera aí, o que Deus falou que ia dar para ele? Vamos, recapitula aí. Versículo 13, parte B. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua descendência. O Senhor disse que ia dar, sem visão, norte, sul, leste, oeste. Não teria. Ele pede pão e veste. Sempre o eu do crente estará abaixo daquilo que Deus tem para oferecer para ele, sempre. Então, quando você orar no eu e na carne, quando você sentir no eu e na carne, quando você viver no eu e na carne, você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Ele pede pão e veste. Um Deus que disse, eu vou te dar tudo. Qual é o propósito que Deus tem para você? Diz. Qual é o propósito? Vou dizer de novo. Enquanto fomentar, existir, comandar
dentro de você, seus sentimentos, as coisas do passado, não haverá propósitos estabelecidos. Deus terá alianças, Deus terá promessas. Você já viu aqueles crentes que falam assim, porque Deus tem promessa, porque Deus tem promessa, porque Deus tem promessa. Sabe por que eles falam isso? Por causa de contentamento. É como se eles tivessem, tipo assim, eu sou assim, eu vivo assim, só que eu tenho esperança ainda. Deu para entender? Por quê? Porque quem realmente caminha para a promessa de Deus, não diz Deus tem promessa. Sabia disso? Quem está dentro do propósito e sendo trabalhado em direção à promessa de Deus, não diz isso. Só diz isso quem vive à margem do que Deus tem, ainda ama o pecado, ainda vive na velha criatura, e aí quando ele vai conversar com você, ele diz o seguinte, porque Deus tem promessa para mim, para nós, para todo mundo que aceita Jesus, mas a questão é, quem é que vai se colocar diante de Deus para que essas promessas aconteçam? Quem? Essa é a grande questão. Deus tem inúmeras promessas para você, de Gênesis a Apocalipse, e para mim também. A grande questão é, eu quero esses propósitos e essas promessas, eu tenho coração para receber isso, eu tenho resiliência para receber isso, essa é a grande questão. Então ele olha e diz assim para Deus, 21, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, condicional. Espera aí, você ainda não decidiu se ele será seu Deus? Quer dizer, eu estou fazendo uma viagem, ele achou que duraria 1 ano, 2 anos, e eu voltar em paz, o Senhor será meu Deus. Eu vou ter que terminar no regozijo, nós tínhamos até benignidade, mas não dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua alma ainda tem a dinâmica do condicional? Do mercenarismo? Tipo, aconteceu alguma coisa boa com você? Você está contente? Então você levanta cantando, adorando, glorificando e jubilando. Aconteceu algo ruim com você? Você levanta irado, nervoso, irritado, alfinetando todo mundo. Alma mercenária. Você não precisaria levantar cantando, jubilando. Mas você deveria levantar equilibrado. Se Deus me alegrar, eu sorrio. Se Ele não me alegrar, eu dou patada em todo mundo. Se Deus for bom para mim, eu sou bom. Se Deus não for bom, se Deus. Será que nós somos assim? Se o Senhor me trouxer em paz, o Senhor será meu Deus. Se o Senhor me der a bênção que eu preciso, que eu estou orando, eu serei um bom crente durante muito tempo, até eu ter o outro pedido, então aí nós vamos negociar. Se o Senhor me abençoar, eu sou fiel. Se o Senhor não me abençoar, eu não sou fiel. Aí que é regozijo, alegria espiritual, não tem. Só tem regozijo que os propósitos de Deus se encaixam e o Senhor diz assim, amém? Você diz amém. Vamos lá. Vamos embora. Vamos para aquilo que o Senhor quer. Vamos para a tua vontade. Vamos para o teu plano. O que o Senhor quer fazer? Desmanchar e fazer de novo? Vamos embora. O que o Senhor quer fazer? Diminuir para que o Senhor crescer? Vamos embora. E ele termina a oração para piorar e dizendo assim, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A fidelidade é fidelidade sem condicionamento. Ninguém é fiel quando é condicionado. Sabe por que eu traí meu cônjuge? Eu traí meu cônjuge porque ele me traiu primeiro. Então eu não fui infiel. Eu simplesmente... Porque o fruto do Espírito é amor e regozijo e gozo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você falasse com Deus.
Senhor Deus é aquele que fala conosco, é aquele que ministra sobre a nossa vida, é aquele que nos ajuda a caminhar. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus. Precisamos que a guerra espiritual tenha um único vencedor, que é o Espírito Santo. Você não pode continuar vivendo os recursos, as mazelas e os intempéries da sua personalidade. Chega. Chega. Você só vai conseguir amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem quando você tiver o amor de Deus estabelecido dentro de você. Só assim você vai conseguir cumprir o mandamento. Você vai só conseguir o regozijo espiritual. Você só vai conseguir o regozijo espiritual a partir do momento em que você receber os propósitos de Deus para a sua vida. Eu queria que você olhasse para a sua vida e você respondesse para você mesmo, se você está vivendo o que Deus tem para você. Você está vivendo o que Deus tem para você? Analisa e olha para dentro do seu coração. Será que temos recebido os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, como Jacó? Olhamos as grandezas, estabelecemos fundamentos, dizemos essa é a porta do céu, Deus está aqui. Mas quando vamos nos comprometer com os propósitos de Deus, é se. Fala com o Senhor, nós vamos cantar uma canção. Você vai ter o privilégio agora de orar. Você vai ter o privilégio de orar, de falar com Deus. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Diga, Deus, eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Eu quero esse amor que enche minha alma de tal maneira e que não exista lugar para sentimentos ruins e negativos. Eu quero uma túnica colorida. Eu quero amar a vida que o Senhor me deu. Se você tem uma herança do seu pai, da sua mãe, de pessimismo, de tristeza, de abatimento, diga para o Senhor agora, Senhor, Tu és maior que a minha criação. Eu sou criado ou fui criado num lar de pessimismo, de derrota. Por favor, Senhor, me vista com uma túnica colorida. Quem sabe você vive com alguém acinzentado, alguém sem brilho, sem vida, mal-humorado. Diga para Deus, eu vou proteger a minha túnica. Eu vou proteger a minha alegria, a minha esperança. Eu vou proteger o que o Senhor me deu. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Fala com Ele. Fala com Ele, povo do Senhor. Povo do Senhor, fala com Ele. Fala com Ele. Quem sabe você nunca usou uma túnica colorida. Quem sabe tudo que você aprendeu na vida foi o medo, a incerteza, a insegurança. Quem sabe um dia você teve uma túnica colorida e as adversidades e os intempéries tiraram a sua túnica. Peça para o Senhor agora, traga a minha túnica de volta. Eu quero a alegria de ser amado. Eu quero a força do amor, o poder do amor. Eu não quero mais ser vencido
pela minha ira, pela minha raiva, pela minha amargura. Me dê uma túnica colorida, Senhor. Eu não quero mais que a rejeição que eu vivi, ela determine como eu vejo as coisas. Eu aprendi a ver diferente, não é? Eu não quero mais que os teus propósitos sejam vistos por um coração fraco, débil. Eu não quero mais receber os teus propósitos com condicionamento. Eu não quero mais. Quantas vezes já fiz votos, quantas vezes já me derramei diante de ti e eu não consegui. Então hoje eu percebo. Hoje eu percebo que é por conta da maneira que recebo os teus propósitos. Eu não quero mais receber os teus sonhos para mim, os teus propósitos para mim, dentro de uma alma rejeitada, triste e amargurada. Eu preciso receber os teus propósitos num coração que regozija por ser amado. O amor encabeça a frutificação do teu espírito. É por causa do teu amor que eu me regozijo. É por causa do teu amor que eu recebo os teus propósitos na minha vida. Diz para Ele. Quem sabe nessa manhã você olha para a sua vida e Deus sabe os esforços que você está fazendo para continuar e para perseverar. Deixa o Espírito Santo derramar o amor de Deus sobre o seu coração. Eu quero falar com você agora, que pode fazer a vida de alguém mais colorida, que pode fazer a vida de alguém mais aprazível. Diz para o Senhor: eu começo por aqui. Eu não vou perguntar ao Senhor qual é o teu propósito para mim, porque eu já sei. Eu começo por aqui. Eu começo como uma fonte, emanando a graça e o favor do Senhor. Minhas palavras serão comedidas. Meu comportamento será comedido. Porque a partir de hoje, as pessoas não me verão mais. Mas quando olharem para mim, encontrarão o Senhor. Fale para Deus agora. Fale: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Comece a dizer agora, abre os seus lábios. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha mente. Eu quero Jesus no meu coração. Eu quero Jesus na minha fala. Eu quero Jesus na maneira que eu vivo, na maneira que eu interpreto as coisas. Limpa o meu coração, Senhor, de tudo que não te pertence. Eu não estou bem. Se você não está bem nesta manhã, diga: eu não estou bem nesta manhã. Eu estou fermentado. Eu não quero mais isso para mim. Isso faz mal para minha alma. Espírito Santo, eu quero que o Senhor vença. Você pode dizer para o Espírito Santo agora: eu quero que o Senhor vença dentro de mim. Eu quero que o Senhor vença a batalha contra a minha carne, contra a minha vontade, contra os desígnios da minha alma, contra o meu passado, contra aquilo que eu vivi, contra a forma que eu encontrei para sobreviver. Eu quero que o Senhor vença, Espírito Santo. Vença a dor, vença a angústia, vença a miséria, vença o fracasso, vença o desprezo, a rejeição, vença o ódio, vença, Espírito Santo. Eu quero que você comece agora a declarar, para o Espírito Santo vencer a tristeza, para o Espírito Santo vencer a angústia. Quem sabe você está de mal de alguém. Quem sabe você não está conversando com alguém. O Espírito Santo está falando com você agora. Não resista à obra do Espírito Santo. Não resista.
Neste momento, deixe o Espírito Santo de Deus agora ministrar sobre o seu coração o amor, o regozijo. O Senhor está dizendo: filha, para que eu te criei? Filho, para que eu te criei? Eu te criei para a minha glória. Não é para você ser dominado pelos sentimentos, pelas amarguras e pelos ressentimentos. Sou eu quem te entendo, sou eu quem te compreendo. Você não precisa que ninguém tenha dó de você, você não precisa que ninguém veja o quanto você trabalha, você não precisa olhar e ver que ninguém te compreende. Eu te compreendo, eu sou o Senhor teu Deus. Abra o teu coração agora. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito Santo. Chega desse coração duro. Chega. Jesus está batendo a porta do teu coração nesta manhã. Ele está dizendo para você: eu quero entrar. Chega. Chega desse mau humor. Chega dessas vestes cinzas. Chega. Chega. Você que recebeu uma veste colorida de Deus, peça para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma linha, um ponto na veste colorida do meu irmão. Eu quero fazer parte. Me deixa fazer parte da veste colorida do meu marido, da minha esposa. Fala para o Senhor agora. Me deixa fazer parte, um ponto que o Senhor, um fiapo de linha, seja a vermelha, a azul, a amarela, a verde. Deixa, Senhor, eu ser um ponto na veste colorida do meu irmão. Diga para o Senhor agora: eu quero ser um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. E saber que eu estou ali, e que eu sou um instrumento do Senhor, e que eu vivo os propósitos de Deus para a minha vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Você sabia que você não pode sair daqui nesta manhã sem abrir o seu coração para Ele? Você sabia disso? Você sabia disso? Quem sabe você diz: não dá mais tempo. Ele diz: dá tempo sim. Dá tempo sim. Dá um passo para trás. Retroceda da maneira que você tem vivido. Diga para o Espírito Santo: a partir de hoje, eu já decidi quem vai vencer em mim. Meu orgulho vai ser diminuído. Minha soberba, minha arrogância vai para a cruz. Fale com o Espírito Santo. Vencedor dos meus dias, vencedor em minha alma. Deixa o Espírito Santo derramar amor sobre o seu coração. Quem sabe você diz assim nessa manhã: mas Deus, como é que o Senhor quer que eu ame, se o Senhor colocou a pior pessoa para eu amar? Colocasse uma pessoa mais fácil. Você sabia que quando o barro está molengo, ele é moldado com a mão? Mas quando ele está firme como uma pedra, é com o martelo e com o instrumento de ferro. Se as pessoas mais difíceis Deus colocou para você amar, quer dizer que o seu coração está endurecido e precisa de alguém assim. Entenda que Deus está ensinando você ao colocar essa situação na sua vida. O céu não está contra você. Deus não te deu algo a mais da sua força. Não, é a resistência sua ao Espírito Santo. Que a partir de hoje não seja mais a sua carne. Diga assim comigo: meu Deus, tudo o que tiver na minha vida, eu vou entender que é o Senhor quem me ensina
a ser melhor. Eis-me aqui. Eu me encontro com o seu amor e com o teu propósito na minha vida. Espírito Santo, vença a minha carne, o meu eu, a minha personalidade, porque a partir de hoje, eu não quero mais ser conhecido como aquela pessoa que teve um passado. Eu quero ser conhecido pela sua imagem, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra do Senhor, e o amor do Senhor, e o regozijo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Não se envergonhe de se humilhar. Não se envergonhe de retroceder. Glorifique o nome do Senhor, deixando o Espírito Santo vencer nessa situação. Envergonhe o inferno, não mais dando ao diabo meios para que o céu perda, mas o céu vai ganhar, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus. Defender.